No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, pelo teu imenso amor demonstrado por nós, um amor incomparável, um amor incondicional, um amor que foi capaz de dar a sua própria vida em favor daqueles que são objetos do seu amor. Meu Pai, eu te louvo por este domingo, onde nós celebramos a Páscoa, a verdadeira Páscoa, que fala da tua morte, da tua ressurreição, do cumprimento da missão que tu vieste desempenhar aqui na terra, que foi se entregar para salvar-nos, tomar o nosso lugar naquela cruz, como cordeiro, foste imolado, morto, sem culpa, sem pecado. E eu te louvo pelo teu amor, pelo teu sacrifício, por poder celebrar a vida, a tua vida, porque tu ressuscitaste, glória a Deus. A morte não pôde segurá-lo. Ao terceiro dia tu voltaste à vida, Jesus, e nos garante também a ressurreição contigo, Senhor. Te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olá, quero convidar você mais uma vez a louvarmos ao Senhor juntos, a cultuarmos juntos ao Senhor hoje, domingo de Páscoa, domingo festivo, na sua comemoração, na sua data, diferente, talvez em outro contexto hoje as pessoas estariam em festas, em comemorações, em seus eventos religiosos de todos os cunhos. Nós estamos em casa, estamos com a nossa família.
E este é um privilégio, esta é uma oportunidade. A primeira Páscoa instituída ainda com os judeus no Egito, ela foi celebrada em família, cada um no seu lar ou com vizinhos, dependendo do número da família de pessoas, para o cordeiro que foi imolado, que foi morto. E isso nos faz retomar não aquela comemoração estabelecida com o povo judeu, mas o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus Cristo, que é o Cordeiro Pascal, aquele que foi morto no nosso lugar, aquele que deu o seu sangue para nos cobrir, para nos purificar, para nos lavar de todo o pecado. E temos a oportunidade de celebrar isso em família. Então quero que você convide aqueles que estão à sua volta, a sua família, para juntos celebrarmos ao Senhor. Quero ler um texto contigo, Lucas capítulo 24, o Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 24, do versículo 1 até o versículo, vamos lendo, até o versículo 6, a parte inicial. Lucas 24, do 1 até o 6, a parte A do versículo, como a gente fala. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Senhor ressuscitou. O nosso Senhor vive. O nosso Redentor está vivo. O nosso Redentor não foi derrotado pela morte. O nosso Salvador não foi contido pelo mal que atinge e que aflige todos os homens. Ele ressuscitou. Aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai. Porque Ele ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, Ele vive para sempre. E vamos celebrar, e vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, Ele vive para sempre. E vamos celebrar, e vamos celebrar, e vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a
vencerei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, essa é a nossa certeza, porque Ele vive, nós vivemos, porque Ele venceu, nós venceremos. Quero, sem mais delongas, convidar você a meditar um pouco aqui na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a ler Lucas 24, que foi o texto que nós começamos lendo. Só que agora eu quero ler do versículo 13 até o 35. Lucas 24, do 13 ao 35. Uma leitura um pouquinho extensa, mas a gente entendeu o contexto, o ocorrido. Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles fora conhecido
no partir do pão. Até aqui. Um dos males mais terríveis da vida de um ser humano, que tira o seu sono, que lhe traz preocupação, angústia, sofrimento, é a morte. O certo é que esta é uma realidade, uma verdade que está destinada a todos os homens. E é uma das coisas mais democráticas que existe. Ela não faz menção de riqueza ou pobreza, de beleza, de status social, de cor, de raça, de etnia, de religião. A morte chega para todos de forma igual, muitas vezes sem avisar. Se eu e você estivéssemos agora em um ringue de luta e o nosso adversário fosse a morte, quem de nós venceria? Quem de nós sairia vitorioso desse embate contra a morte? Algum de nós seria capaz de vencer? Hoje eu quero falar sobre o vencedor da morte, chamado Jesus. Nós lemos no início do capítulo 24 a ressurreição de Cristo. Mas nós precisamos também fazer aqui um balanço rápido da sua vida, do seu ministério. Cristo veio à terra, se encarnou, deixou a sua glória nos mais altos céus para se fazer homem, habitar entre nós, cumprir a sua missão, que era morrer. Enquanto nós muitas vezes lutamos para viver, Cristo ele veio com o objetivo de morrer. E tudo aconteceu conforme a vontade de Deus e a sua permissão, e a sua soberania. Cristo foi entregue à morte, crucificado, morreu na sexta-feira, foi sepultado com uma pedra enorme na frente do seu sepulcro. E aí nós temos aqui a história da ressurreição de Cristo. Mas eu queria perguntar, como é que os discípulos ficaram depois da morte de Cristo? Se você lê os evangelhos após a morte, o sepultamento de Jesus, você vai perceber que eles estavam totalmente arrasados, desestruturados, abalados emocionalmente, porque o seu mestre havia morrido, a sua esperança havia morrido, o seu Senhor, aquele que prometeu salvar, restaurar, transformar, havia morrido, havia sido vencido pela morte. E hoje muitos acreditam em Jesus intelectualmente, apenas filosoficamente, mas não sentem a sua presença. E nós temos o intelectual e o sentimental no campo espiritual. De um lado nós temos dogmas, práticas religiosas, rituais, sacramentos. Do outro nós temos o sentido de vida, de missão, do que nós estamos aqui para fazer. E isso é colocado em xeque. E muitos de fato creem em Jesus, ou na verdade conhecem a Jesus de forma intelectual. Foi um grande homem, foi um grande profeta, foi um homem que mudou a história. Mas eu quero dizer para você que, mais do que tudo isso, Jesus ele é aquele que venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que venceu um dos maiores inimigos que nós temos. E eu quero meditar deste versículo 13 em diante com você de forma breve, para que nós possamos ter aqui um entendimento do que isso significa para nós. O que isso significa para nós. O versículo de número 13, ele começa de forma categórica dizendo: e eis que no mesmo dia. E eu acho muito interessante esse início. Lembre-se que nós lemos no início do capítulo 24 a ressurreição de Cristo, o domingo, quando as mulheres foram de madrugada no sepulcro e viram Jesus ressurreto. E aí o versículo 13 começa: e nesse mesmo dia. Que dia é esse? Para nós hoje que temos o conhecimento, que temos acesso à Bíblia, foi o dia da ressurreição de Cristo. Este é o dia que Jesus ressuscitou. É o dia que Jesus saiu do sepulcro. É o dia que a pedra foi tirada e que Cristo voltou à vida. Este
é o mesmo dia que o texto fala. Mas para os discípulos, era o terceiro dia da morte de Jesus. Já fazia 3 dias que Jesus estava morto. Era um dia de desânimo, de tristeza, onde eles estavam voltando às suas vidas normais, desiludidos, dispersos. Significava talvez o fim da comunidade cristã, porque Jesus os unia. Jesus deu a eles sentido. E se Jesus está morto há 3 dias, cada um começa a voltar às suas atividades, para ele acabou. Talvez um olhava para o outro e dizia, essa nossa aventura com o Messias acabou. Ele morreu já faz 3 dias. Então perceba que para nós é o dia da ressurreição, mas para eles é um dia de tristeza. Continua ainda o luto. E continuando a leitura do versículo 13 até o versículo 19, nós vemos que Jesus surge. Jesus ressurreto aparece com um aspecto diferente, não um mero defunto, não uma aparição, mas com um corpo glorificado, exaltado, aquele que venceu a morte. E Jesus, ele demonstra proximidade, fraternidade, nenhum tipo de julgamento, porque ele se aproxima, ele caminha junto. Os versículos vão continuando, dizendo que os homens caminhavam até Emaús e conversavam entre si. E o versículo 15 diz, aconteceu que indo eles falando entre si, Jesus se aproximou. Isso é proximidade, é fraternidade, é carinho, é amor, é cuidado. E ia com eles. E perceba que no diálogo em que Jesus estabelece com eles, Jesus não os julga, Jesus não os critica. A princípio, Jesus caminha com eles, vai junto deles. E no versículo 17, Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? Do que é que vocês estão falando e por que vocês estão tristes? Jesus pergunta, Jesus se preocupa. E o interessante é que do versículo 19 até o versículo 24, eles vão respondendo, você não sabe o que aconteceu, não ouviu os boatos? O versículo 21 me chama a atenção porque diz, e nós esperávamos que ele fosse. Homens que viram a Jesus, que presenciaram milagres de Jesus, as palavras do Mestre, eles desacreditaram. Para eles, de fato, a morte é o fim. E eles dizem, nós esperávamos no passado, acabou, nossa esperança foi embora. As esperanças estavam perdidas. Tinha agora o sentimento de revolta, de tristeza, frustração. Nós esperávamos que ele viesse a remir Israel. Eles sabiam dos boatos. E eles dizem a Jesus, você não sabe do que está acontecendo e do que aconteceu nesses últimos dias? E eu quero te dizer que a nossa fé ela não se baseia em boatos. A nossa fé ela não se baseia num túmulo vazio. Pelo contrário, é a nossa fé na ressurreição de Cristo que explica o porquê o túmulo está vazio. Eu vou repetir para você entender. A nossa fé ela não se baseia no túmulo vazio, mas a nossa fé na ressurreição de Cristo explica o porquê o túmulo está vazio. Ele havia dito que iria ressuscitar. Jesus havia dito que era necessário que ele padecesse, que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. São palavras do Mestre. Então a nossa fé na ressurreição, na pessoa de Jesus, explica o porquê o túmulo está vazio. Porque ele cumpre a sua palavra. Porque ele é poderoso, ele é fiel. Do versículo 25 até o versículo 27, Jesus ele traz agora a Bíblia. Obviamente não a nossa Bíblia constituída hoje, mas os profetas que eles tinham, Moisés. Quando Jesus falava Moisés e os profetas, se referia ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, aos livros proféticos, que era o material, que era a Bíblia daquela época. E Jesus ele começa a expor as Escrituras, de Gênesis até os profetas, falando tudo a respeito dele.
respeito dele mesmo, que as Escrituras já falavam que eles deveriam saber que o Messias iria morrer, que iria ressuscitar. E aqui Jesus ele faz uma crítica à falta de fé destes homens e os esclarece a respeito de tudo. Versículo 25 ele diz: honestos e tardos de coração para que tudo que os profetas disseram. E perceba, não é só uma simples crítica, mas Jesus esclarece. A palavra de Deus, ela não só confronta, mas ela traz o conhecimento, ela traz o esclarecimento, ela traz a verdade à tona, a verdade de que Jesus ressuscitou e que Jesus está vivo. Jesus esclarece a eles. A partir do versículo 28 até o versículo 32, nós temos agora o momento de partilha. E como isso é especial. Jesus faz questão de estar com aqueles homens no momento de partilha. Eles estavam chegando na aldeia onde iam ficar. Jesus fez menção de seguir adiante, mas ele diz: fica conosco, já é tarde. E Jesus fica para partilhar com eles, para estar em casa, um momento de comunhão, para recordar de forma simbólica a última Santa Ceia, quando ele vai partir o pão. O versículo 30 diz: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Jesus recorda a Santa Ceia, o momento de comunhão, de entrega, o significado da sua morte, do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, do seu sacrifício substitutivo. Ele foi no nosso lugar, no meu e no seu lugar. Era nós que merecíamos aquela cruz. E o versículo 31 diz que os olhos daqueles homens se abriram. Depois da exposição da palavra, do esclarecimento e do momento de partilha. O versículo 31 diz: abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Até aqui os olhos desses homens estavam cegos pela tristeza, pelo medo, pela revolta, pela decepção, pela falta de fé. E muitas vezes eu e você também não enxergamos a Cristo em nossas vidas, porque nossos olhos estão tapados com a nossa incredulidade, com a nossa ingratidão, com a nossa falta de confiança, com o nosso desânimo, a nossa tristeza. E muitas vezes é necessário um momento de partilha, um momento de comunhão para que os nossos olhos sejam abertos. O interessante é entender que a palavra faz isso. A palavra de Deus faz com que nós venhamos a cair em nós mesmos, a cair em si e reconhecer as nossas falhas. Muitas vezes, para abrir os olhos é necessário um momento de partilha. E o interessante é que agora eles creram, viram Jesus desapareceu. Quando nós temos a certeza da ressurreição de Cristo, e especialmente para estes homens, uma vez que eles viram a presença ressurreta de Jesus, eles não precisavam mais da muleta da presença física de Cristo. Entenda isso. Tendo agora esta experiência com o Jesus ressurreto, vendo a glória de Jesus, eles tinham agora convicção. Eles não precisavam mais duvidar, ter medo, desanimar, se entristecer. É isso que a presença de Jesus Cristo faz. E do versículo 33 em diante, aí vem a missão, aí vem o renovo, aí vem a restauração. E na mesma hora, eles levantando-se voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e diziam que Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles no momento do partir do pão. A ressurreição de Jesus confirma a fé destes homens e confirma a nossa fé. Perceba que antes eles estavam fugindo de Jerusalém, porque ainda havia risco de morte, eles ainda estavam perseguindo os discípulos de Jesus. Então eles estavam fugindo de Jerusalém, com medo de morrer, frustrados, a comunidade cristã estava se acabando sem o seu mestre. E agora, depois de verem Jesus ressurreto, eles estavam animados, esperançosos, reintegrados, renovados, de volta ativa. E aí eu te pergunto, o que foi que mudou em Jerusalém?
absolutamente nada, mas dentro deles mudou. Dentro deles mudou. Dentro deles ardia agora a chama e a convicção de que Cristo ressuscitou. O versículo 36 diz: e falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eu quero te dizer que a coisa mais importante aconteceu: Jesus ressuscitou. Porque para que nós tivéssemos vitória, e se a nossa fé está firmada em Jesus, ele precisaria vencer primeiro. Eu quero, para concluir, convidar você a ler outro texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 19. E quero dizer a você o porquê é tão importante para cristãos e não cristãos, para aqueles que acreditam em Cristo, a ressurreição de Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 19, diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Ou seja, se nós pregamos que Cristo ressuscitou, porque algum de vocês pregam que não existe ressurreição de mortos? Versículo 13: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Lembre-se que eu disse, a nossa fé ela se baseia na ressurreição de Cristo, e por isso nós explicamos porque o túmulo está vazio. Mas aqui Paulo está dizendo aos Coríntios, se vocês não acreditam em ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. A sua fé é vã, a nossa pregação é vã. Versículo 15: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, aqueles que já morreram e confiavam em Cristo, esses estão perdidos. E aí o versículo 19 é o excepcional. Conclui essa linha de pensamento. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa fé em Cristo se baseia só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Só que eu tenho uma ótima notícia para você. A minha pregação não é vã. A nossa fé não é vã, porque Cristo ressuscitou, aleluia. Ao terceiro dia ele venceu a morte. E a nossa fé não se baseia só nesta vida. Nós não somos os homens mais miseráveis deste mundo. Nós somos os mais agraciados, porque ele ressuscitou para que eu e você, naquele grande dia, possamos também ressuscitar com corpos glorificados e passar a eternidade com Cristo na glória. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, garantia da nossa vida eterna. E ele diz na sua palavra: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Terá vida, vida com abundância. O verdadeiro sentido da Páscoa, meu querido, minha querida, não é chocolate, não é coelhinho, fofinho coelhinho, mas não tem nada a ver com coelho, com chocolate, com vela, com trigo. O verdadeiro sentido da Páscoa é que o Cordeiro inocente, santo, sem pecado, sem mácula, assumiu o meu e o seu lugar. Recebeu a ira de Deus, a cólera de Deus por causa do meu e do seu pecado. Foi colocado na cruz que era minha e sua. Sofreu os castigos que eram meus e seus. Morreu a morte vergonhosa que era minha e sua.
Mas o verdadeiro sentido da Páscoa também é que este Cristo, ao terceiro dia, cumprindo toda a palavra a seu respeito, ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E nos garante a vida e a vida eterna com abundância. Se Ele venceu, você vai vencer. Se Ele ressuscitou no grande dia, você vai ressuscitar. Tenha certeza, tenha convicção. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então neste domingo, e não só neste domingo, mas todos os dias, adore, exalte e louve aquele que venceu a morte por mim e por você. Jesus Cristo, o vencedor da morte, o nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por este momento de culto, de adoração, de louvor, por ter mais uma oportunidade de compartilhar a Tua palavra com aqueles que vão ter acesso a este vídeo. Oh Jesus, te peço que nesta Páscoa, que neste domingo, as pessoas tenham noção e entendimento do real significado, de que Tu morreste no nosso lugar, de que Tu és o nosso Cordeiro Pascal, aquele que se entregou de forma voluntária, por amar e por amor, para que eu e todos aqueles que viessem a entregar a vida a Ti, Jesus, tenham vida e vida eterna. Continua, Jesus, nos abençoando e nos ajudando nesses dias difíceis. Que a Tua presença seja constante em nosso meio. Que nós possamos, ó Deus, como estes discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, pedir: fica na nossa casa, Jesus, fica conosco, fica pertinho de nós, partilha conosco, nos dá o privilégio da Tua presença, e eu posso dizer que Tu estás conosco, como diz a Tua palavra, todos os dias. Muito obrigado por isso, Jesus. Abençoa cada um, Senhor. Dá uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a você, a sua família. Você tenha uma ótima Páscoa. E que o verdadeiro sentido da Páscoa, Jesus Cristo, esteja sempre presente na sua vida. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.